Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias novamente no Evangelho de Lucas, mas agora no capítulo 18. Evangelho segundo Lucas, capítulo 18. Faremos a leitura do verso 35 ao verso de número 43. Evangelho de Lucas, capítulo 18, do verso 35 ao verso 43, diz assim a palavra de Deus. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, estamos diante da Tua palavra e cremos que é o Teu Santo Espírito que fala com os nossos corações e nos transforma, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus que nós suplicamos que a Tua palavra venha falar conosco. Amém, Senhor. Meus irmãos, estamos diante de um texto, de uma narrativa, de um momento da vida de Cristo, que ela se replica nos outros dois evangelhos sinóticos, ou que se assemelham por contar mais a história de Cristo. Esse trecho que nós lemos em Lucas capítulo 18, ele também se apresenta no evangelho de Mateus capítulo 20, verso de 29 a 34, e no evangelho de Marcos capítulo 10, do verso 46 ao verso 52. Se nós olharmos as três narrativas sobre este momento, este fato, nós vamos perceber que temos duas diferenças apenas. Enquanto aqui nós vemos que a narrativa fala de um cego, em outro lugar nós vamos ver que eram dois cegos. Marcos ainda fala do nome deste um único cego chamado Bartimeu, filho de Tomeu. E também temos uma pequena diferença de uns falarem que estava chegando em Jericó, enquanto outros falam que ele estava saindo de Jericó. Muito provavelmente, porque havia naquela época duas Jericós. Uma daquela do Velho Testamento e outra erguida por Herodes, então muito próximas. Então ele provavelmente estava no meio das duas, ou entrando de uma, saindo de outra. Mas esses são pequenos detalhes, diante do impressionante momento em que nós vamos poder refletir nesta noite. E para conversar com os irmãos, para falarmos sobre a palavra de Deus, eu gostaria de provocá-los à reflexão sobre uma pergunta que vale uma vida. Se nós olharmos para esse pequeno trecho da palavra de Deus, eu sintetizo ele em uma pergunta que tem poder de uma vida. E isso, ela já nos remete de imediato para um contexto da história. Não precisamos de um contexto tão grande, afinal de contas Jesus está chegando a Jerusalém para o que hoje é conhecido como Domingo de Ramos, onde ele vai ser recebido com ramos no chão, e uma semana depois ele então será crucificado. Jesus está a caminho de Jerusalém, indo para o fim de sua vida terrena, carnal, aqui na terra.
E veja que antes disso então, antes de ele adentrar Jerusalém, acontece um fato muito interessante. Ele estava a caminho e, verso 36, ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Veja que nós temos aí uma pergunta que é dirigida por um indivíduo que, em certa medida, era desprezado pela sociedade, um cego. Veja que a condição desta pessoa que pergunta, ela faz a gente pensar um pouco sobre a nossa condição, ou a condição de muitas pessoas que dizem conhecer a Jesus, mas na verdade não se encontraram com Ele ainda, porque essas pessoas ouvem sobre Jesus. A sociedade que nós vivemos hoje, ela ouve muito sobre Jesus, já ouviu muito sobre Jesus, a ponto de contestar a existência de Cristo, a ponto de afirmar qualquer coisa em relação a Cristo, até aquilo que a própria palavra de Deus não fala sobre o próprio Cristo. E diante deste contexto, então, de uma pessoa que não vê naquela época, o que ele poderia fazer para conhecer o mundo que estava ao seu redor? Se ele não via, todo o mundo de seu conhecimento dependia do que as pessoas falavam, do que as pessoas diziam a ele. Muitas vezes nós nos relacionamos com Jesus também dessa forma, na dependência do que muitos falam, do que muitos dizem, do que as outras pessoas falam, porque ainda estamos cegos à essência de Cristo, à verdade de Cristo, ao ser de Cristo. Conhecer a Jesus não é apenas falar sobre Ele. E é isso que motiva este jovem, ou não, cego sim, a perguntar o que estava acontecendo, e ele ouve que é Jesus que está passando. Ele não tinha a noção do que estava acontecendo ao seu redor. Ele só poderia trabalhar com a informação que lhe era dada, e ele recebe a informação de que Cristo estava passando. Qual é a reação dele? Diferente de muitos que, ao ouvir de Jesus, fogem. O que ele faz? Anunciaram-lhe que Jesus passava, o Nazareno. Então o verso 38 e 39 diz: então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Percebem que a pergunta que ele faz do que está acontecendo ao seu redor o direciona a Cristo? A curiosidade é o que leva a Cristo, mas ainda assim ele está sendo conduzido pela informação da multidão. Contudo, ele não se prende a isso. Se de fato é Jesus que está passando, ele pode me ouvir. E ele grita, ele fala alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Veja que falar isto não é uma fala simples, porque ao reconhecer Cristo, ele afirma o que ele sabe sobre Cristo. Ele fala aquilo que Zacarias já havia dito: o filho de Davi, a descendência de Davi, o Salvador é que estava passando. Veja que na sua fala, então, ao clamar pela atenção de Cristo, ele reconhece que este é o Cristo, o Salvador, o Libertador, o Filho de Deus, o mensageiro de Deus, o enviado de Deus, o leão da tribo de Judá. Ele reconhece todas as palavras e as profecias do Antigo Testamento nesta pessoa que está passando. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Veja que ele pede a atenção de Cristo para se compadecer dele. Muito provavelmente porque a sua vida não era de experiências de compaixão.
Se nós olharmos a narrativa tanto de Marcos quanto de Mateus, e até mesmo o que diz o verso 35, nós vamos ver que ele estava numa condição não de ter o sustento pela sua própria vida, pelas suas próprias mãos, mas uma vez que ele estava cego, ele não tinha condição de trabalhar e, portanto, não tinha valor algum. E ele dependia de esmolas para se sustentar. E veja que nesta condição, ele é relegado a quê? A um nada. A alguém que atrapalha. E isto nós vemos no próprio texto. Porque o versículo 39 diz que os que iam à frente de Jesus, os que estavam à frente, que estavam passando, o povo da multidão, repreendia ele. Fica quieto, cala a boca. O que você é para importunar Cristo Jesus? Quem é você? Perceba que, embora alguns desejem conhecer a Cristo, se aproximar do Cristo e até clamem por Cristo, a multidão não deseja que se aproxime de Cristo. A multidão, ela reconhece a insignificância desse ser, ou pelo menos projeta nele aquilo que ele menos quer saber, que é: você não é nada. Veja que essa condição de repelir as pessoas não ficava condicionada apenas à condição física limitada dele. Mas se nós voltarmos no mesmo capítulo 18, verso 15, nós vamos ver que traziam a Jesus também as crianças, para que as tocasse. E os discípulos, vendo, os repreendiam. Veja que agora nós vamos ver não a multidão repreendendo, tirando as pessoas de frente de Cristo, aquelas que não eram dignas, mas os próprios discípulos estavam tirando as crianças da presença do Cristo. O que Cristo faz diante disso? Veja que o verso 17 responde com relação às crianças: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. E aí nós podemos voltar então para o contexto do cego, que recebe Cristo Jesus, que recebe a mensagem de Cristo Jesus como uma criança, de forma muito simples, porque a única condição que ele tinha era de suplicar a compaixão de Cristo, porque ele já havia experimentado a falta de compaixão do mundo. Ele já sabia o que era o mundo, os seus valores, mas ele reconhece em Cristo Jesus a fonte de compaixão, de amor, de misericórdia, a fonte de Deus, da graça e misericórdia do Senhor Jesus. Está presente na vida dele naquele momento, está passando diante dele. Então ele insiste, ele age como uma criança que não se prende ao adulto, mas ela manifesta o seu desejo, ela externaliza aquilo que ela quer, ela não se prende a padrões que podem limitar, constranger, ela simplesmente expressa a sua vontade. E assim como as crianças, que de forma muito simples procuram a Cristo, este cego procura a Cristo. E o que nós temos no verso 41? A segunda pergunta, e que eu considero a pergunta de vida. Se, de forma muito simples, a pergunta que ele faz sobre quem está passando, no verso 36, o direciona a Cristo, veja que uma vez consciente da presença de Cristo, agora não é ele que faz a pergunta, mas a pergunta que vale uma vida vem do próprio Cristo Jesus. E é interessante, Jesus faz algumas provocações muito interessantes, porque se uma pessoa cega chama você e suplica por você, pela sua ajuda, sabendo que você tem poder de curá-la, o mínimo que se espera é que você
quando ela te chama, ela quer a cura. Mas não é assim que Jesus trata, lida. Veja que quando Jesus o chama para a sua presença, quando Jesus faz com que ele chegue, Jesus lhe pergunta: o que queres que eu te faça? É uma pergunta emblemática. Nós provavelmente já ouvimos várias pregações, ou pelo menos uma delas, falando sobre essa pergunta, o que Jesus queria, o que se esperava dessa pessoa, mas, de modo geral, nós podemos ter uma certeza que quando Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Ele está devolvendo a responsabilidade do que vai acontecer ao indivíduo. E isso nos faz lembrar de um trecho da palavra de Deus que o próprio Cristo fala, que ele está à porta e bate, porque ele não invade, ele não é o ladrão, mas eis que estou à porta e bato. Se deixar, eu entrarei, cearei contigo. Percebe que Jesus ele não invade, ele não se intromete aonde ele não é chamado, aonde Deus não o coloca, aonde não há espaço para que ele possa reinar. Não é assim com Cristo. Cristo age de forma muito gentil. E por isso a pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus está provocando este cego a pensar sobre sua vida. O que você quer de mim? Assim como se nós olharmos para o próprio texto do capítulo 18, verso 18, um trecho conhecido do jovem rico. Porque o jovem rico vai até Jesus e fala: mestre. E aí Jesus responde: por que me chamas mestre? Ou por que me chamas bom, sendo que sabes que Deus é o único bom? E esse jovem, ele faz perguntas que aparentemente seriam de vida, porque ele quer saber como que ele chega no reino dos céus. E Jesus fala para ele: cumpra os mandamentos. Mas eu cumpro. O que eu faço? Honra teu pai, tua mãe. Mas isso eu já faço. Então ajude as pessoas, eu ajudo. Então, sabe o que você precisa fazer? Abandona a sua vida. Vai, vende tudo o que você tem e segue-me. Esse jovem fez uma pergunta, Jesus respondeu. Ele fez uma pergunta de novo, Jesus respondeu. Ele fez a terceira, Jesus respondeu. E o que ele fez? Foi embora triste, porque era dono de muitas posses. Veja que, diferentemente da postura desse jovem rico, que questiona Jesus, e quando respondido por Jesus, ele foge, porque o seu amor está muito mais na vida terrena do que na vida celestial que ele tinha interesse. Este cego encontra em Cristo Jesus a sua única esperança. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que queres que eu te faça? Que eu torne a ver. Veja que, ao reconhecer que Cristo Jesus poderia fazê-lo ver algo óbvio, ele não estava atrás apenas da cura. E nós confirmamos que ele não estava atrás da cura, porque Jesus, ao responder, ao replicar a sua pergunta, não só lhe concede a recuperação da vista, recupera a tua vista, mas ele diz: a tua fé te salvou. Veja que a manifestação deste cego de querer a cura não era apenas uma cura física. As suas palavras, o seu coração destinado a Cristo Jesus, reconhecendo o filho de Davi, reconhecendo aquele que pode expressar o amor, a compaixão de Deus, mostra o tamanho da fé deste indivíduo que não via a Cristo, mas pelo ouvir falar e por saber quem era Cristo, depositou toda a sua confiança, toda a sua esperança, todo o seu futuro em quem? Neste Cristo. Por isso que a fé dele
não era suficiente apenas para curá-lo, mas por meio da sua fé, ele foi salvo. A salvação em Cristo Jesus não se dá por outra coisa senão pela fé em Cristo Jesus, pela certeza de que Ele é o único que pode ter compaixão da nossa vida, na condição miserável, insignificante que nós temos de pecador. Que queres que eu te faça? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. Esta pergunta de vida é uma pergunta que nós precisamos responder para Cristo. O que nós queremos de Jesus? O que nós esperamos de Jesus? Provavelmente nós já chegamos desesperados diante de Jesus. Provavelmente nós já chegamos aflitos e sem esperança neste mundo, diante do Cristo. Provavelmente, toda a vida que nós vivemos nos levou a ouvir que Jesus estava passando, estava próximo, que a esperança era Cristo, e nós clamamos por Cristo. Nós suplicamos pela atenção de Cristo. Mas quando Cristo chega, Ele não simplesmente invade, Ele não faz as coisas pela sua vontade. Ele pergunta: o que queres que eu te faça? E veja que isso implica que nós reconheçamos as intenções do nosso coração. Assim como Jó, capítulo 42, verso 5, depois de uma longa conversa com Deus, ele reconhece que antes só te conhecia de ouvir falar. Assim como o cego, só conhecia Jesus de ouvir falar. Mas agora, depois de toda a prova, depois de tudo que aconteceu de desgraça na vida dele, o que ele fala? Os meus olhos te veem. Ele vê o Senhor. Ele vê o amor de Deus. Ele vê a soberania de Deus. Quando este jovem, ou não, cego, pergunta: onde está Jesus? E externa a vontade de conhecer Jesus. Mas quando Jesus fala para ele: o que queres que eu te faça? E ele fala: eu quero ver. Ele não quer ver apenas como qualquer pessoa quer ver o mundo, as cores, as pessoas, as coisas. Mas ele quer ver Cristo. E a prova de que ele queria ver Cristo é exatamente o final. Verso de número 43 nos diz que imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Veja que o fato dele ver mostra a consequência, o que Cristo já havia notado no seu coração. Não era apenas o desejo de cura, mas de entrega de vida. Porque esta pessoa, ao ser curada, ela continua seguindo Jesus. Ela glorifica o nome de Deus. Quantos nós conhecemos que buscaram a Jesus, que receberam o milagre de Cristo, foram atendidos por Cristo, mas não seguiram a Cristo. Receberam a bênção desse Cristo, mas não seguiram a Ele. Não glorificaram o Deus da bênção. Nós precisamos, diante da pergunta de uma vida que Cristo nos faz, daquilo que nós queremos, desejamos, que nós possamos não só responder a Cristo, mas glorificar a Deus. E esta glória, ela não é uma ação que deve ser feita de modo individual apenas. Eu estou glorificando a Deus e agora eu vou seguir a minha vida. Não. Veja que a glória a Deus, o louvor a Deus não era dado apenas por ele, mas ao seguir, glorificando a Deus, também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. O fato dele continuar
junto com Cristo era um modo de testemunhar o que Cristo fez na vida dele. E cada vez que ele podia testemunhar para si e para os outros o que Cristo fez na vida dele, isso redundava em glórias dele e do povo a Deus. A pergunta que vale uma vida é: o que Deus pode fazer por nós? O que Cristo pode fazer por nós? E ele pergunta esta noite: o que queres que eu te faça? Mais importante do que a sua resposta é o seu coração. Mais importante do que a cura, a libertação, o amparo da alma que Ele possa te dar neste momento, é o que você vai fazer depois, com a sua fé depositada neste Cristo. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, reconhecemos que Tu és o nosso Deus, que é por meio da Tua graça, misericórdia e amor que temos consciência, ó Pai, da obra de Cristo, do Seu poder e do que Ele pode fazer em nossas vidas. Suplicamos, Pai, que o Senhor tenha compaixão de nós e que diante, ó Senhor Deus, da Tua indagação, diante da Tua provocação, ó Pai, do que esperamos de Ti, possamos de coração puro, singelo, externarmos tudo aquilo, ó Pai, que está em nosso ser. Que nós possamos não só buscar, ó Senhor Deus, a Tua cura, a Tua libertação, mas que possamos, ó Senhor Deus, buscar uma vida que glorifique a Ti. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos, suplicamos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Meus irmãos,